Olá, família brasileira! Mas que satisfação me encontrar mais uma vez com todas as famílias para a gente trocar informações sobre o nosso cotidiano, sobre tudo aquilo que acontece dentro do lar. Olá! Oi, Suzy. Cadê meu beijinho? Nossa, vocês estão muito entretidos. A gente tá aqui, mas ela já vai vir com aquelas ideias dela, não vai dar certo não, hein? Que ideias? Já gostei. O que vocês estão falando? Então, Suzy, nós estamos discutindo aqui como é que a gente pode fazer assim, de uma forma, na escola, que a família possa participar das atividades junto com a gente, entendeu? Porque a gente acha muito importante da família participar, né? Gente, maravilhoso, é isso mesmo. Você concorda? Lógico que eu concordo. Hoje o nosso programa está em cima disso. Nossa, eu não acredito, cara, que ela fosse... Que legal, hein? Eu adorei. Eu topar, falei. Então nosso plano assim é o seguinte, Suzy, ó, a gente vai expandir a sala de aula, né? Porque assim, é muito ruim a gente ir pra escola sozinho, assim, né? Então, a gente vai trazer pra aula o nosso pai, nossa mãe, os irmãos. Isso na segunda-feira. E na segunda-feira. Na terça-feira, a gente, vão só eles pra escola e a gente não precisa ir, porque eles já foram, né? Não. Oi? Não, isso não é uma boa ideia. Não, peraí, você nem ouviu o resto. Não, e aí, quando chegar em casa, vai participar. Olha só, sabe quando a gente chega em casa que o pai vem ajudar a gente pra estudar? Sim, então, tem que ser. Aí ele fala assim, o que é que você está vendo na escola? Aí a gente tem que explicar. Certo. Então, como ele vai estar na aula com a gente, ele não precisa mais perguntar isso, já economizou tempo, entendeu? Verdade, aí fica muito mais rápido assim pra gente poder estudar as coisas. E aí, o que você achou? Você gostou? Não gostei, não é uma boa ideia, porque vocês estão querendo repassar para os pais, para a família, a responsabilidade de fazer as suas atividades. E não é isso que nós estamos falando. Mas participação, que é o nome disso tudo. Faça junto! Sim, faça junto, mas não as suas atividades. Faça junto! Tudo junto, sem dúvida, mas cada um com a sua responsabilidade e participando de uma maneira diferente. Porque a família deve, sim, estar sempre em pauta na escola. E a escola sempre em pauta na vida familiar. Isso nós queremos, mas não que um esteja fazendo a responsabilidade do outro. Não isso. Então, não falei que ela já ia vir com essas explicações dela e ia matar a nossa ideia? Não tem jeito, a Suzy não tem jeito. Eu estou orientando vocês, porque isso nós vamos falar no programa de hoje, você tem que assistir. Como é importante a família estar junto, sabe? Tendo aquele dia especial, acompanhando os filhos, mostrando o quanto a gente dá importância para a escola, participando. Você está falando de reunião de pais e mestres. Não só. Atividades junto com a família ali na escola são fundamentais. E é isso que a gente vai mostrar no nosso quadro Faça Junto de hoje. Você vai conhecer o Dia da Família, que é justamente realizado todos os anos pelo Colégio Marista Arquidiocesano aqui de São Paulo, que é uma grande oportunidade para os pais, os filhos, aí sim poderem conviver, né? Aí vão poder aprender juntos, as crianças com os pais com os filhos, e ainda vão se divertir bastante. Que legal, se divertir é muito bacana, mas depois você explica isso direito, porque o dia da família ser um dia de escola não tá rolando. Tá sim, porque aí é que tá todo mundo junto, aprendendo ali em família e ao mesmo tempo, com esta presença, ensinando os filhos a participarem da vida dos seus filhos no futuro. Vocês não podem perder. Olha, vão lá chamar a mamãe e o papai para prestar atenção, porque é muito importante sim, a parceria família e escola sempre foi um elo importantíssimo no desenvolvimento da aprendizagem de qualquer criança ou jovem adolescente. Não há como a gente negar que uma família, quando ela se descuida do desenvolvimento escolar do seu filho, este vai apresentar sim uma queda acentuada nos resultados, né? Vai ter dificuldades na escola. Portanto, é preciso que a família esteja sempre junto, né? Que cumpra os seus deveres e que a escola também faça valer todos os seus propósitos. E agora a gente vai assistir esse clipezinho que fala exatamente sobre isso. O Dia da Família, não é? Como a gente pode estar todo mundo junto e na escola ensinando muitas coisas uns para os outros. Vamos assistir. Educação se aprende em casa. É muito comum usarmos essa expressão. No entanto, muitos pais deixam essa missão para a escola. Bem, na verdade, ambas são importantes e se complementam, mas nunca devem estar separadas. A participação da família na vida escolar é fundamental. Os filhos se sentem mais seguros e, por consequência, o resultado do aprendizado é muito melhor. Então, pais, fiquem atentos. Escola não faz mágica, nem milagre.
Sua participação é fundamental. É fundamental mesmo. E é por isso que eu tenho o prazer de receber hoje aqui conosco, falando sobre essa parceria escola-família, o professor, que é pedagogo também, filósofo, diretor do colégio... Você dizer, Suzy, que você vai trazer um diretor de escola. Como é que você sabe, meu querido? Porque assim... Um diretor de escola vai querer que a gente vá para assistir a aula, Suzy. Ah, lógico, e também vai falar sobre a importância da família nesse nosso desenvolvimento. Agora só falta você dizer que você vai trazer, né, o Ascânio João Cedrez, do Colégio Arquidiocesano, que é um grande diretor, né, e que sabe tudo sobre essas coisas de escola. Porque se ele viesse aqui, aí sim a gente ia aprender alguma coisa. Então você acertou! Estou trazendo exatamente o professor Ascânio João Cedrez, que vai nos dar uma orientação muito importante sobre como a gente pode, enquanto família, participar das atividades dos filhos, não é? Tenho o prazer de receber você, Ascânio. Tudo bem? Tudo bem, como vai, Suzy? Tudo ótimo. Você viu que você está muito bem cotado aqui com os meus queridos, né, Teco e Marcinho. Você veja que a sua fama é grande, como sendo aquele que realmente vai auxiliar a família nessa questão da parceria escola e alunos, familiares e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque esse dia tão especial que é o Dia da Família, ele traz muitos frutos. O que vocês pretendem naquele momento em que vocês fazem esta reunião, participação dos pais, o que vocês pretendem semear ali e quais são os frutos que vocês já observam? O cotidiano da escola já tem muita presença dos pais. Certo. E como nós, como escola católica e marista, temos muita valorização da família, nesse dia isso fica bem evidenciado. E também se apresenta uma concepção nova de aprendizagem, porque, como dissem as nossas crianças aqui presentes e bem representadas, né? Às vezes a escola é um lugar considerado de aprendizagens não tão significativas, não tão legais para as crianças. E a gente sabe que a gente aprende na vida de várias formas. A escola, inclusive, tem diversificado as suas metodologias e nesse dia a gente aprende junto adultos e crianças, inclusive temos muitos avós, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, vêm para a escola e têm uma grande experiência de aprendizagem coletiva, brincando, aprendendo por atividades lúdicas, jogando juntos, construindo juntos, aprendendo juntos. A escola é, dentro da nossa sociedade, uma das instâncias de aprendizagem. A gente não renuncia a esse papel. Claro. Só que a gente tem que perder um pouquinho essa sisudez, essa grosseria, essa dificuldade, ou eventualmente esse afastamento que a própria imagem de escola às vezes criou de ser um lugar chato, um lugar não agradável e que as aprendizagens são dolorosas e difíceis, né? Não, a gente aprende as matérias convencionais, eventualmente hoje por caminhos muito mais interessantes e com a profundidade que é possível, e nesse dia, com essa convivência, os pais percebem a escola como um lugar de aprendizagem e de alegria ao mesmo tempo. Perfeito. Diga, meu querido. Você acha que, professor, primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. Mas você acha que a ausência dos pais na escola prejudica, assim, essa visão dos alunos, né? Quer dizer, assim, prejudica a educação da criança mesmo? O pai tem que participar para a educação ser melhor? A ideia de participação necessariamente não é presença só na escola, né? É importante dizer que quando a gente pensa em participação, a gente pensa na motivação, na valorização da educação, no exemplo. Para te dar um exemplo de participação que eu acho fantástico. Um pai que lê em casa, ele ajuda muito a gente na escola. Às vezes um pai que fica na escola o tempo todo não valoriza tanto quanto um pai
que ler, né? Por quê? Porque essas atividades que a escola tem que incentivar a criança, se o pai dá exemplo, facilita enormemente. Agora, a presença na escola, até para te dar uma situação que a gente vive cotidianamente, a nossa escola é muito aberta, os pais frequentam diariamente, temos atividades cotidianas para os pais, nós temos atividades extras, né, na piscina, no idiomas, no fitness, então há muita presença dos pais cotidianamente. E a gente brinca, como nos restaurantes se fala, venha conhecer a nossa cozinha, os pais estão frequentemente na nossa cozinha, não só no dia da família. Então, no dia da família é um dia mais de alegria, mas no cotidiano a gente tem de vez em quando alguns sustos, porque os pais, como acompanham muito esse cotidiano, eles nos ajudam a aperfeiçoar o processo, inclusive encontrando problemas. Claro. Né? O pai que fica distante da escola nem ajuda a escola a melhorar. Então, a presença dos pais para nós é essencial e a participação deles, tanto como apoiadores, como incentivadores, como críticos. Certo. Muito legal, Suzy, essa iniciativa, né? Sem Porque dúvida. na minha escola, que nem ele falou que lá não tem, são portas abertas, né? Na minha escola, o papai só pode ficar do muro pra fora pra pegar a criança. A participação dele é só pra pegar a criança e levar pra casa ou deixar a criança e a criança entra pra escola. Muito legal essa ideia aí, viu? Com certeza. E queria que você desse alguns exemplos, como você falou, de como os pais podem participar, a família pode participar da vida escolar do filho dentro da própria casa. Quais seriam alguns aspectos? Então, você já deu. A leitura. Ler para um filho, incentivá-lo a ler, comprar as coisinhas para lerem juntos, fazer aquela dinâmica, já é um momento. Quais outras atitudes a família pode ter para estimular essa aproximação escola-família dentro do próprio lar? A questão das tarefas escolares é uma questão pouco controversa, porque há momentos em que se a tarefa não é bem colocada para a criança tem dificuldade de, com autonomia, fazer a tarefa. Então, há uma tentação por parte dos pais, às vezes, de achar que ajudam fazendo pela criança. Então, nesse sentido, o acompanhamento da adequação da tarefa à faixa etária, à linguagem, é uma das responsabilidades bem importantes que os pais nos ajudam a calibrar a tarefa conforme a possibilidade da criança. Então, classicamente se dizia assim, não faça pela criança, faça com a criança ou supervisionando, dependendo da faixa etária, supervisionando. Há ocasiões em que a gente envolve diretamente, mas como fonte, como dado. Então, pergunte para sua mãe, pergunte para o seu pai, pergunte para os seus avós. É tão importante a presença dos avós como testemunhas, né? Então, mas a criança que tem que ser o sujeito da tarefa de casa. Os pais acompanhando todo esse processo nos ajudam enormemente. É válido, por exemplo, tem um enunciado. Então a gente vê que a criança está lá, está um tempão e não sai daquela questão. É válido o pai sentar ao lado e falar assim, leia o enunciado para mim e me explique o que você entendeu, ou o que está perguntando. Isto é uma forma de fazer o acompanhamento sem dar o peixe, ou seja, ensinando a pescar, seria uma maneira? A perspectiva daquilo que se chama hoje tecnicamente de metacognição. A leitura, às vezes um pouco truncada da criança na fase inicial da alfabetização, às vezes não dá a ela condições de uma interpretação adequada. Então, quando ela consegue ler e com a mediação dos pais, ela consegue visualizar aquilo que é a pergunta. Mas posso te dizer criticamente que às vezes o enunciado é tão complexo que parece que ele é direcionado aos pais. É isso que eu ia falar. E não à criança. Então, a escola tem que ter muito claro que a tarefa de casa tem como sujeito principal a criança ou adolescente e ele deve ser o intérprete ordinário. Quando você precisa sempre da mediação dos pais para fazer essa interpretação, é sinal de que a calibragem, que a organização dessa tarefa talvez tenha que ser revista. Olha, gente, eu também. Pode ter que revisar a calibragem, porque na minha escola eu acho que a calibragem está totalmente errada. Por quê? Porque eu nunca entendo nada. Mas, nesse exato momento, não estamos falando de mim, estamos falando dos comerciais, Suzy. Tem que dar um intervalinho rapidinho, a gente vai e volta para poder continuar essa conversa gostosa. Com certeza, até já!